Como é que eu pensei que nós podíamos organizar este nosso debate, essa nossa conversa? Pensei que podíamos organizar, talvez, dividindo o tema em dois. Uma primeira parte, falar sobre as alterações voluntárias, e uma segunda parte, falar sobre as alterações involuntárias. E qual é a razão de ser disso? O que é, quando a gente fala de alterações do contrato social, alterações do estatuto, o que a gente está falando, a bem da verdade? O que isso quer dizer? Alteração do contrato e alteração do estatuto. O que é o estatuto ou o que é o contrato social? Dirá, é fácil. Documento escrito onde os sócios ou os acionistas organizaram as ideias que eles têm, o que é que eles querem fazer com a sociedade, qual é a posição de cada um com relação a essa sociedade e o relacionamento da sociedade com terceiros. Mas, a bem da verdade, um contrato social, um estatuto é muito mais do que isso. Um contrato social, um estatuto, é um jogo de vareta. Vocês me desculpem se eu estou sendo iconoclasta, mas o contrato e o estatuto social é nada mais do que um equilíbrio de interesses. Tá? O que reflete aquele contrato social? Que ele reflete o meu interesse de sócio, o interesse do outro de sócio, o interesse do outro sócio, o interesse do outro sócio. O que reflete o estatuto? Exatamente isso. Porque a sociedade, ela nada mais é do que um equilíbrio de interesses. Tá? E por que isso se assemelha àquele joguinho de vareta que a gente jogava quando era criança? Lembra? Aquele bando de varetas coloridas, a gente botava aquilo em cima da mesa, abria, caíam as varetas, aí você tinha que tirar uma vareta sem mexer as outras, etc. e tal. Porque cada vez que se altera o contrato e cada vez que se altera o estatuto, nós estamos mexendo nesse equilíbrio. Nós estamos mexendo nesse conjunto de interesses e nós estamos correndo o risco de desequilibrar para um lado ou para o outro. Pode acontecer, como aqueles mais habilidosos, o que obviamente não era o meu caso, conseguiam tirar a vareta sem o troço mexer. Eu, cada vez que tirava a vareta, aquela porcaria mexia inteira. Então, tá. Mas é isso que está em causa quando aparece uma alteração do contrato social ou quando alguém propõe alterar um estatuto. É alterar esse equilíbrio. Bom, então, o que acontece quando nós mexemos nesse equilíbrio? Há momentos em que essa alteração ela é uma alteração voluntária. Ela é provocada pela vontade de um dos sócios, ou é provocada pela vontade da maioria dos sócios, ou pela unanimidade dos sócios. Outras ocasiões, onde esse equilíbrio é modificado sem que haja qualquer vontade dos sócios. Tá? E quando a gente para, então, para pensar um pouquinho nessa primeira mudança, ou seja, as alterações voluntárias do contrato social ou do estatuto, o que é que nós temos? Podemos imediatamente distinguir duas hipóteses. As hipóteses onde a alteração decorre de uma vontade da maioria, ou de uma vontade de todos os sócios, ou ela decorre da vontade de um único sócio ou de uma minoria de sócios. E as consequências, ou os casos em que isso acontece, são diferentes, consoante se trata de uma deliberação da maioria ou uma deliberação da unanimidade, ou quando isso se trata de um ato individual de um sócio ou de um grupo menor de sócios. Então, quais são os casos de alteração voluntária do contrato social ou do estatuto pela maioria? O que isso significa? Significa que os sócios resolveram repactuar aquele equilíbrio. Significa que os sócios resolveram dizer o seguinte, olha só, aquelas varetazinhas do jogo, nós agora vamos posicioná-las de outra maneira. Tá? Então, nós agora vamos dizer que o equilíbrio que era A não é mais o equilíbrio A, é o equilíbrio B. Tá? Como é que isso acontece? Por que essa modificação ela pode ser feita
em determinados casos, pela vontade da maioria, e sem aqui nós discutirmos se essa maioria é uma maioria de 75, é uma maioria de 50 mais 1, é uma maioria, seja qual for, mas por que ela pode ser feita dessa forma? Por que ela não precisa da unanimidade dos sócios? Se eu contratar aqui com o meu querido amigo Ronald um negócio, por exemplo, eu vou vender a ele o meu código, e ele vai me pagar um determinado valor por esse código. Tá? Vai me pagar R$10 por isso aqui. Tá? Então, se nós quisermos mudar esse nosso equilíbrio, esse nosso conjunto de interesses, eu vou precisar de ter o acordo dele e ele vai precisar ter o meu acordo. Eu não posso dizer a ele, o seguinte, olha só, Ronald, sabe uma coisa? Tem aqui um troço que é meio periódico, tá? Que é a Constituição, esse troço muda toda hora, deixa eu ficar com a Constituição, só interessa a você mesmo, são as leis mais estáveis desse país. Eu não posso fazer isso, eu não posso entregar metade do código ao Ronald. Nem o Ronald pode chegar e me dar o seguinte, olha só, sabe o que mais? Eu estive pensando, pô, esse teu código tá velho, já andou de um lado para o outro, etc e tal, te pago R$5 desse negócio, não pode. Tá? Ele não pode porque os nossos interesses são interesses contrapostos. Ou seja, o interesse dele se contrapõe ao meu interesse. Então, só podem ser modificados na medida, esse equilíbrio só pode ser modificado na medida em que ambos estejamos de acordo. Se os interesses não são contrapostos, como é o caso das sociedades, tá? Ou seja, se os interesses não são contrapostos, mas convergentes ou sobrepostos, consoante o tipo se tratar de uma sociedade limitada ou de uma sociedade anônima, tá? Eu não tenho problema nenhum em modificar aquele equilíbrio por maioria. Ou seja, se eu tiver, vamos imaginar a sociedade anônima, tá? Como é que nasce o Estatuto da Sociedade Anônima? O Estatuto da Sociedade Anônima, na sua origem, é completamente diferente daquilo que é hoje. Hoje, se a gente quiser fazer uma sociedade anônima, nos reunimos aqui, fazemos aqui o estatuto, cada um dá um palpite, diz, muda o artigo tal, acrescenta o artigo tal, etc. e tal, e aquilo tem praticamente uma natureza quase contratual. Tá? Se nós olhássemos lá atrás, quando começaram as sociedades anônimas, vamos lá, século XVI, século XVII, etc. e tal, tinha alguém que pegava, fazia um estatuto, e depois ia andando pela rua fora perguntando, o senhor tem interesse em participar? 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 Etc. Ou seja, a sociedade anônima, ela nasce, e isso influenciou a sociedade anônima, o estatuto até hoje, ela nasce de uma sucessão de manifestações unilaterais de vontade. Eu costumo dizer que a sociedade anônima, e não é porque estamos agora no período pós-almoço, é como se ela fosse um mil folhas. Tá? Vem uma vontade, vem outra vontade, vem outra vontade, vem outra vontade, vem outra. As sociedades anônimas são mais apetitosas que mil folhas, as mil folhas são muito mais apetitosas que sociedades anônimas, mas isso é um problema gastronômico. Tá? Mas é isso que funciona. Então, eu posso modificar esse equilíbrio pelo voto ou por uma decisão de maioria, porque aquelas manifestações de vontade são todas independentes, são todas autônomas umas com relação às outras. Então eu posso chegar e posso dizer, olha só, eu vou, agora o meu folhas, em vez de ser de creme, vai passar a ser de doce de leite. E eu mudo. Quem não estiver de acordo, eu pego aquelas folhas e tiro. Tá? Ou, quem estiver de acordo, continua naquelas 1000 folhas. Tá? Na sociedade limitada, onde as manifestações de vontade são convergentes, acontece exatamente a mesma coisa. Tá? Na medida em que as manifestações de vontade são convergentes, eu posso modificar aquele equilíbrio, aquele contrato social, pela maioria daquelas manifestações de vontade, porque elas são todas independentes, ainda que correlacionadas umas com as outras, mas elas são todas independentes. Então eu posso chegar e modifico aquela alteração do contrato social. Tá? Então, é esse o princípio fundamental que permite que as deliberações sejam tomadas por maioria, ou seja, que na sociedade eu não preciso de ter uma deliberação unânime, ao contrário do que eu preciso ter nos outros tipos
de manifestações de vontade de natureza contratual ou de outra espécie. Tá? Normalmente, para modificar alguma coisa, eu vou precisar de ter o acordo de vontade daquelas pessoas. Tá? E aí vem uma questão que é o seguinte: qual é o quórum que é o quórum correto? Por que o quórum é 75? Por que o quórum é 50% mais um? Por que o quórum é esse? Tá? Não sei se os senhores se lembram, eu vejo que tem muita gente nova aqui, não vão lembrar, mas em 1990, o então presidente Collor de Mello congelou as poupanças, tá? Os ativos bancários, etc. e tal, e tudo que fosse abaixo de 50 mil estava liberado e tudo que fosse acima estava preso. Tá? E naquela época surgiu a pergunta, por que 50 e não 51? Se descobriu depois que, a bem da verdade, tinham colocado, ao que parece numa sacola, vários valores, uns 50, outros 75, outros 60, outros não sei quantos, e por isso simplesmente alguém meteu a mão na sacola e tirou. Tá? Então, por que a gente diz, não, 50% mais um eu modifico o contrato, 50% mais um eu modifico o estatuto social, 75% eu modifico o contrato social. Por que isso? Porque o legislador entendeu que era um número adequado para os diferentes tipos de sociedades, ou seja, 50% mais um representava ali, digamos, aquela maioria, mesmo que essa maioria hoje não queira dizer nada, e 75% representava uma outra maioria numa sociedade onde, digamos, o intuito persona é maior, etc. e tal, mas por que 75 e não 60, não 50? Isso não tem, isso é apenas uma questão de escolha legislativa. Tá? Há uma outra questão associada a essa mudança, a essa alteração voluntária do contrato ou do estatuto social, que diz respeito à situação daquele que não vota ou vota contra ou vota ou não está presente naquela votação. No meu contrato com o Dr. Ronald, eu não posso alterar sem a concordância dele. Nas alterações estatutárias e contratuais, eu posso alterar e impor o resultado dessa alteração àqueles que não participaram da votação, inclusivamente aqueles que votaram contra aquela alteração. Eles ficam vinculados a isso. Por que eles ficam vinculados a isso? Novamente, pela mesma regra, pela natureza do ato constitutivo da sociedade. Enquanto na sociedade limitada eu tenho um contrato plurilateral, portanto, a maioria dos interesses podem alterar aquele contrato. Na sociedade anônima, como eu tenho manifestações unilaterais de vontade, elas podem alterar aquele estatuto. Qual é a alternativa que é dada? A alternativa que é dada é aquele que não concorda na sociedade limitada, pegar o boné e vai para casa. Olha só. A gente começou a jogar futebol, tá? E aí vem alguém, mudou a regra do jogo, eu não quero mais jogar esse jogo, eu vou embora para casa. Tá? Todos aqueles que são do sexo masculino, jogaram futebol alguma vez na vida, lembram, em garoto, sempre vinha alguém que queria mudar a regra, queria mudar não sei o que, queria mudar não sei o que mais, e aí, se o sujeito que era o dono da bola não concordava com isso, acabava o jogo de futebol, o cara ia para casa, agora vamos jogar de bolinha de gude que não tem outra coisa para jogar. Tá? Por que na sociedade anônima nós não temos essa alternativa? Por que na sociedade limitada o sujeito tem a possibilidade de ir embora e dizer o seguinte, não concordo com a alteração e vou embora? Tem o direito de retirada, está lá no código. Por que o sujeito na sociedade anônima, só em determinados casos, tem esse direito de retirada? A razão é simples. É que na sociedade limitada, a alteração do contrato social para a cessão das cotas, ela está submetida a um quórum, que é um quórum elevado. Ou seja, eu não sou livre para ceder as minhas cotas. A cessão das minhas cotas depende da aprovação ou da não oposição de
Sócios que representem 75% do capital social. Então, o que acontece? Eu discordo da alteração, quero sair da sociedade, e os outros sócios dizem, sai não, vai ficar aqui na sociedade com a gente. E eu sou obrigado a continuar na sociedade, e tem o dispositivo do Código Civil que diz muito bem que mesmo aquele que tenha votado contra a alteração, que não tenha participado da votação, ele está vinculado por aquela deliberação, tá? Porque é a regra da maioria. Tá? Eu ficaria vinculado a algo que não representa mais aquilo que eu combinei com os meus sócios no começo. Na sociedade anônima, isso não tem o menor sentido, porque as ações podem ser livremente cedidas. Tá? Então, acontece o seguinte, eu sou sócio da sociedade anônima, houve uma alteração do estatuto, eu não concordo com a posição daquela maioria, cedo as minhas ações a um terceiro, acabou, não tem problema nenhum. A regra é a da livre cessão das ações, eu cedo as minhas ações. Qual é a dificuldade disso? Zero, a não ser uma. Acontece o seguinte, se alguém passar aqui embaixo na porta da junta comercial, hoje no final do dia, alguém ficar aqui na porta da junta comercial e dizer o seguinte, bom dia, eu sou sócio da padaria do seu João, tenho 10%, tenho ações que representam 10% do capital social da sociedade, o senhor quer comprar as minhas ações? Tá? Quem vai comprar? Algum de nós aqui presente vai comprar? Não vai comprar. Essas ações não são, a bem da verdade, usando um termo que o pessoal do mercado financeiro gosta, não tem liquidez, tá? Porque não tem ninguém para comprar essas ações. Eu não vou comprar a ação, sei lá quem é a padaria do Sr. João, o que é que o Sr. João faz na padaria, qual é a política. Vocês já imaginaram chegar na padaria do Sr. João? Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque como eu sou português, não tem o menor problema. Tá? Você já imaginou chegar na padaria do Sr. João e perguntar, Sr. João, você pode me dizer qual é a política de dividendos da sua sociedade? Qual é a política de investimentos? Qual é o seu plano de negócios para essa sociedade? O Sr. João vai dizer o seguinte, chama o Pinel e leva o maluco daqui. Tá? Ninguém vai comprar. Então, aquelas ações não têm liquidez nenhuma. Não tem liquidez alguma. Não tem. O sujeito não vai conseguir vender aquelas ações. Então, o sujeito fica numa situação embaraçada. Poxa, eu sou sócio da sociedade, sou acionista da sociedade, não consigo sair, não concordo com a deliberação, não chega, não é matéria que me dá direito de retirar da sociedade, etc. e tal, e fico ali. Aí o sujeito propõe uma ação, vai lá, bate na porta do STJ, e o STJ dá uma decisão, que é uma decisão muito exótica, dizendo o seguinte, olha só, se for uma sociedade anônima, tá, e tiver um caráter familiar, e tiver havido a quebra da Fectio Societatis, tá, deixa o sujeito se retirar da sociedade. O que é isso? Tá? Isso é uma deturpação do direito. Isso é tratar as pessoas, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas no Brasil nós fomos transformados em 180 milhões ou 190 milhões, nunca sei, a população brasileira sempre tem uma tendência a aumentar, eu contribuí com isso, tenho 3 filhos, mas a gente nunca sabe direito, mas nós somos 190 milhões de vítimas. Tá? Todo mundo é vítima, ninguém é culpado, todo mundo é vítima. Todo mundo tem direitos neste país, mas ninguém tem obrigações, não é isso? É a regra de base. Tá? Então, o que acontece? Alguém obrigou o sujeito a comprar ações ou a ser acionista de uma sociedade anônima? Ninguém. Tá? Porque se alguém o obrigou, então ele vai pedir a nulidade ou anulabilidade da subscrição que ele fez que resultou na aquisição daquelas ações, porque o sujeito foi forçado. Não foi uma manifestação livre de vontade, tá? Foi com erro, foi com dolo, foi, sei lá o que, foi com coação, foi o diabo a quatro, tá? Então, o sujeito foi ser sócio da sociedade, ele aceitou ser acionista de uma sociedade por ações, uma companhia fechada familiar, cuja regra é que existe direito retirada nas hipóteses tais da lei das sociedades anônimas. Agora mudou a regra do jogo, eu quero ir para casa. Há pouco a gente falava de futebol, as meninas, agora eu não vou mais brincar de boneca, vou levar as minhas bonecas, os vestidinhos e vou brincar de outra coisa.
E aí o sujeito é vítima, coitado. A gente não pode deixar esse sujeito na rua. Coitado, afinal, coitado, 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 pum. Aí se distorce o direito. E se dá uma coisa que não tem o menor sentido em termos de alteração do Estatuto Social. Não tem o menor sentido, por quê? Porque essa regra, aquela alteração, não alterou o equilíbrio das varetas. Voltando a nosso jogo. Por que a lei das SA estabelece que determinadas alterações dão direito de retirada e outras alterações não dão direito de retirada? Porque umas alterações não modificam as varetas e outras alterações modificam as varetas. A lei das SA diz o seguinte, olha só, essa alteração aqui realmente muda o jogo. Essa alteração prejudica o equilíbrio, modifica o pressuposto do jogo. Tá? Não é mais um mesmo jogo. As outras alterações, não. As outras alterações, você está tirando ali uma vareta, está tirando outra vareta, etc. e tal, e as varetinhas, as outras não estão mexendo. Por isso é que eu não tenho direito de retirada. Porque aquele equilíbrio não foi rompido. Porque os interesses fundamentais não foram alterados. Tá? Então, nessa situação, essa alteração voluntária do contrato do Estatuto Social por maioria, por deliberação da maioria, ela não afeta aquilo que a gente estava conversando no início, que é o equilíbrio da sociedade. Tá? Passado esse primeiro ponto, nós temos então a segunda subparte da primeira parte, tá? Que é a alteração do estatuto ou alteração do contrato, as alterações por vontade, as alterações voluntárias, mas uma alteração por uma manifestação unilateral de vontade. E aí, obviamente, o primeiro caso que vem à cabeça são aqueles casos de retirada do sócio da sociedade limitada. Tá? O sujeito chega e diz o seguinte, não quero mais, vou embora. Tá? É o direito de retirada, é onde o sujeito altera o contrato. Por que ele altera o contrato? Porque na sociedades contratuais, vamos assim chamar, nas sociedades contratuais, as características, a natureza da sociedade é uma natureza contratual. Por que a gente tem um contrato social e prova a participação do sócio da sociedade através do contrato social e a gente não prova a participação do sujeito na qualidade de acionista na sociedade anônima, a não ser pelo livro do registro de ações ou, no caso das ações escriturais, pelo registro lá da instituição encarregada desse serviço. Tá? Porque na sociedade limitada, a característica é uma característica contratual, então eu preciso de ter as manifestações da vontade convergindo, e elas convergem naquilo que é o contrato. Aquele documento que as pessoas vêm apresentar aqui na junta comercial e que, sabe, pegar esse negócio, fazer esse negócio, pega lá na... Antigamente tinha os contratos sociais de padaria, estão vendo? De papelaria, não é? Hoje em dia você tem lá o modelo lá na internet, no site da NRC, você lá, cheguei no negócio, vamos, arquivo. Tá? Mas aquilo representa a convergência das vontades. Tá? Na sociedade anônima, cada um faz uma manifestação unilateral, faz um boletim de subscrição. Está aqui o meu boletim de subscrição, bom, toma. Como se fosse um telegrama, olha só, estou aqui, estou dizendo que quero participar, etc. Então, o documento de convergência é aquela alteração do contrato social e aquele sujeito quer sair daquele contrato. Então, a retirada dele daquele documento vai provocar uma alteração daquele documento. Tá? Em princípio, provocará uma alteração do documento. Se os sócios forem pessoas cordatas, o que é que os sócios vão fazer? O sujeito
manda uma cartinha para a sociedade e diz o seguinte, olha só, não quero mais, quero ir embora. Tá? E aí, os sócios vão se reunir e fazer uma alteração do contrato social. Nem sempre os sócios são cordatos e nem sempre essa cartinha se transforma numa alteração do contrato social, e aí o que é que resta ao sócio? Nada mais do que arquivar aqui na junta comercial essa manifestação unilateral de retirada. E nesse aspecto, os advogados são extraordinariamente afiados nas sociedades de advogados. Existe um mecanismo que funciona maravilhosamente bem na ordem dos advogados, tá? Que é a retirada unilateral de sócio. Porque sociedade de advogados é uma relação razoavelmente instável. Tá? Vocês pegarem os contratos sociais, vocês vão ver que tem sociedades que têm, sei lá, 300 alterações com entrada e saída de sócios, etc. É um inferno. Tá? Mas, e a ordem dos advogados, o sujeito notifica a ordem e diz o seguinte, quero me retirar da sociedade. Tá? E a ordem distorceu o negócio. O advogado não comunica aos seus colegas de sociedade que quer sair da sociedade. Ele comunica a ordem comunica àquela sociedade de advogados dizendo o seguinte, olha só, o senhor fulano de tal pediu o boné, está indo embora. Tá? Eu estou avisando você que, a partir dessa data, ele está desligado da sociedade. Tá? Nas nossas sociedades empresárias, o destinatário dessa manifestação de vontade, obviamente, é aquela sociedade e aqueles sócios que são comunicados. E aí eu tenho que trazer isso aqui para a junta comercial. Tá? Isso altera o contrato social? Aí a gente vai dizer o seguinte, não, mas olha só, se o sujeito não fez aqui a alteração, instrumento particular de alteração do contrato, o Suderge informa, sai fulaninho, entra cicraninho. Tá? Eu não alterei o contrato social. Alterei sim, porque esse pedaço de papel aqui, isso não é o contrato social. Tá? Isso é o instrumento do contrato social. De vez em quando, o sujeito ainda bota lá em cima, instrumento particular do contrato social de tal. O contrato social é o acordo de vontades. Tá? É o contrato que as partes celebraram. Então, quando o sujeito vem aqui, apresenta a carta, que é uma maneira dele dizer, olha só, os meus sócios não quiseram fazer um instrumento particular de alteração do contrato social, ele está modificando o contrato social, sim. Ele está modificando o contrato social, sim. Aquele contrato social que tem lá Mário, José e João, agora não tem mais Mário. Tá? Aquele contrato social, Mário não faz mais parte daquele contrato social e aquilo foi alterado sem que tivesse havido mudança do instrumento. Tá? E aí se dá a esse sujeito a retirada. Há uma questão que eu acho relevante, que eu gostaria de suscitar com vocês, que é a questão da liberdade da pessoa alterar unilateralmente o contrato social. O que é isso? A liberdade do sujeito ter, a qualquer momento, sair da sociedade. O que diz a regra? Tá? Antigamente, o Código de 1850 dizia o seguinte, o sujeito pode se retirar da sociedade, tá? Se, a qualquer tempo, se a sociedade for por prazo indeterminado. Se a sociedade não for por prazo indeterminado, você tem que ficar na sociedade. Tá? Normal. Tá? Porque, novamente, o sujeito tem que ter consciência das suas obrigações. Ele ingressou na sociedade, aceitou ser parte da sociedade que tem um prazo de 10 anos, 15 anos ou 20 anos, ele agora não pode chegar ao fim de um determinado tempo e dizer, estou cansado, não quero mais ser sócio da sociedade, quero ir embora da sociedade. Tá? Eu não posso fazer isso porque, sabe, a regra é que os contratos são para ser cumpridos vai para o espaço. Tá? O Código Civil de 2002 modificou essa regra. Ele disse, se o contrato é por prazo indeterminado, como ninguém pode ficar vinculado para prazo indeterminado, a gente pode sair de qualquer momento, ou seja, a gente pode provocar alteração do contrato social. Tá? No entanto, se o contrato é por prazo determinado, ele pode sair desde que ele tenha justo motivo e
tem autorização judicial para tal. Tá? Então o sujeito vai bater na porta do doutor juiz de direito e vai dizer que tem justo motivo. Eu vou pular a discussão sobre o que é justo motivo, se o justo motivo tem que ser vinculado à sociedade ou não, etc. E tal. A gente até pode voltar a isso depois. Essa é a possibilidade do sujeito alterar unilateralmente o contrato social. Mas vocês dirão o seguinte: José Gabriel, que alteração é essa? Eu estou alterando o personagem, mas não estou alterando o script. Eu estou dizendo que sai João, ou sai José, ou sai Maria, mas as cláusulas do contrato continuam. Efetivamente, as cláusulas do contrato continuam. Tá? Não se dá à minoria o direito de alterar as cláusulas. Tá? Porque, volto a dizer, pela natureza do contrato, eu não preciso de ter a unanimidade, eu posso ter uma maioria determinada por lei para modificar a regra de base da sociedade, mas eu também não posso subverter o princípio que aqueles que são menos vão mandar naqueles que são mais. A não ser que surja uma outra situação, que é a mudança dos quora de deliberação. Eu digo o seguinte, olha só, em vez de ter 50% mais um, em vez de ter 75%, vai ser 30% mudam o contrato social. Vocês já pensaram o que seria uma cláusula desse tipo? O que isso significaria? Tá? Isso funcionaria? A redução, imagina o seguinte, não, 30%, não tem problema nenhum, a gente estabelece aqui, faz aqui uma alteração do contrato social, onde a gente vai dizer que 30% das pessoas, os sócios que representam 30% do capital social, podem alterar o contrato social. O que acontece? Aí estamos lá, uma reunião de sócios, aparecem sócios que representam 90% do capital social. 30%, sócios que representam 30%, 31% dizem, eu quero alterar o contrato social. Os outros, que representam 60%, não, nós não queremos alterar o contrato social. Bom, mas aí 31% disseram que queriam alterar o contrato social contra a vontade dos 60%. É, obviamente, uma hipótese que não tem sentido ser aplicada. Tá? Não tem sentido ser aplicada. Eu posso mudar, posso reduzir os quora? Posso. Posso alterar alguma coisa, posso estabelecer, você pode renunciar a isso, pode aumentar, posso reduzir. Existe uma discussão se é possível reduzir ou se eu só posso aumentar. A lei é clara ao estabelecer os 75%, que, portanto, não daria hipótese de reduzir, mas eu poderia aumentar o quórum de deliberação. Tá? Na sociedade anônima, o problema se coloca de uma outra maneira. É que o problema das sociedades anônimas é o elevado absenteísmo. O que acontece na sociedade anônima, e a gente vai ter o mesmo problema nas associações, aí o Dr. Ronald Sharp, grande especialista de direito, nomeadamente direito associativo, poderá dizer, que é o problema do absenteísmo. Tá? Nós aqui no Brasil ainda vivemos um capitalismo meio cambaleante, tá? Mas o que faz o sujeito nos Estados Unidos? O sujeito trabalha a vida toda, ou pelo menos uma grande parte da vida dele, chega ali aos seus 65 anos, se aposenta, ele mora em Chicago, faz um frio dos diabos, não tem a menor graça aquela cidade. Aí o que o sujeito faz? O sujeito vende tudo o que tem, tá? Investe em ações, vai morar para a Flórida, e fica morando na Flórida e recebe as ações. Aí, de vez em quando, tem assim, uns sustos, tipo, final do ano passado, etc. e tal, quando quebra isso, quebra aquilo, etc. e tal. O sujeito vê os rendimentos dele diminuírem. Mas você acha que o sujeito que está em Miami, o sujeito vai participar de uma Assembleia Geral em Seattle, lá no estado de Washington, lá na sede da Microsoft? Nem morto. O sujeito nem morto ele vai participar. Então, na sociedade anônima, faz sentido a redução dos quora de deliberação para permitir a alteração do estatuto, que não faz sentido na sociedade limitada. Tá? Por isso é que a lei é mais flexível na sociedade anônima do que na sociedade limitada.
Essa é a razão de ser da lei ter estabelecido um padrão rígido para uma e estabelecer um padrão variável para outra. Tá? Vista a questão das alterações voluntárias, vamos ver a questão das alterações involuntárias. Tá? Ou seja, quando o contrato social ou o estatuto são modificados involuntariamente. A gente pode pensar que hipóteses são essas. Tá? Quando é que há modificação involuntária? Quando é que o sócio pode ser obrigado a mudar alguma coisa? Uma das hipóteses mais interessantes foi precisamente 10 de janeiro, ou 11 de janeiro, dependendo da maneira de calcular esse negócio, 2003, depois passou para 2004, etc. e tal, foi com a entrada em vigor do novo Código Civil. Tá? O sujeito que tinha 55% do capital social de uma sociedade limitada, ele foi dormir uma noite sendo o controlador daquela sociedade e acordou no dia seguinte sem ser o controlador daquela sociedade. Tá? O que aconteceu? Passou uma noite. Tá? Teve um apagão de controle naquela noite. Tá? Igual teve ontem de noite, teve um apagão de controle, não é isso? Tá? Deu um problema na subestação de não sei quantos, não sei o que mais. Tá? Agora vamos tornar 190 milhões de especialistas em eletricidade, energia elétrica, não é isso? Tá? Mas é um país fantástico. Aliás, outro dia, hoje de manhã, uma frase muito engraçada, um repórter estava dizendo, não, fulano de tal vai fazer um relatório, está aguardando um relatório definitivo. Relatório definitivo? O relatório é sempre definitivo. Você fez o relatório, entregou, virou definitivo. Pode ser completo ou incompleto. Olha, isso é um relatório mais curto, etc. e tal, mas não dá para dizer o relatório não é definitivo. Olha só, vou te mandar, depois eu vou mudar aqui um pedacinho, vou mudar. Não, o relatório que ele entregou é definitivo. Não é coisa. Mas, enfim, essa história do apagão. Aí, o que acontece? Como é que esse sujeito sobreviveu a isso? Tá? Eu fiquei esperando que o povo fosse para as ruas fazer uma manifestação ali na Candelária, todos os meus patrícios que têm padaria fossem lá reclamar, etc. e tal, que acontecesse um movimento social dizendo, me roubaram. Antigamente eu mandava na minha sociedade, eu fazia o que eu quiser, agora eu não posso mais. Tá? Imaginem aquele sujeito que passou anos e anos e anos tripudiando do minoritário. Tá? Aquele cara que tinha 60% do capital social e passou anos e anos e anos e anos. Nada aconteceu. Vocês repararam nisso? Interessante, não é? Nada aconteceu, ninguém foi berrar na porta do Congresso Nacional, ninguém foi, sabe? Produziu-se uma alteração do contrato social? Certamente se produziu, sabe? Mudaram as regras essenciais da sociedade. Mudou o tipo societário, acabou. Faleceu a sociedade por cotas, vírgula, de responsabilidade limitada, do decreto 3.708. Todo mundo foi obrigado a fazer a adaptação. Tá? Se as pessoas se adaptaram ou não é outra questão, mas todo mundo foi obrigado a fazer a adaptação. Tá? Então, essa foi talvez a maior mudança involuntária que aconteceu nos contratos sociais das sociedades limitadas, certamente nos últimos 80 anos, ou seja, desde 1919, desde o decreto lá. A outra alteração, obviamente, aconteceu nos estatutos em 76, e eu fui procurar para ver se encontrava algum artigo, algum acordo, onde alguém contestasse isso, a entrada em vigor imediata da lei, etc. e tal. Não consegui encontrar. Pode ser que eu tenha procurado mal, mas não consegui encontrar. Tá? Nem em todas as sucessivas modificações da lei das SA, que mudaram substancialmente os estatutos e os direitos conferidos aos acionistas, eu consegui encontrar alguma modificação. Tá? Então, nós teríamos essa primeira alteração involuntária, ou seja, quando há uma intervenção do poder público, e essa intervenção do poder público modifica o contrato ou o estatuto social.
A questão que se coloca é saber o seguinte: existe direito adquirido? Pode a parte dizer o seguinte: olha só, Constituição da República diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu tinha um contrato, um ato jurídico perfeito, tá? E esse ato jurídico perfeito não pode ser modificado por uma lei. Tá? Esse seria um primeiro argumento. Só que esse argumento pode ser respondido de uma outra maneira. E, além do mais, tem um célebre acórdão do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: a aplicação da lei aos efeitos futuros de um contrato celebrado no passado implica conceder uma retroatividade, ainda que mínima, a essa lei não é possível. O Supremo Tribunal Federal disse isso a propósito de uma alteração dos contratos do sistema financeiro de habitação, que tinham celebrado sob a égide de uma lei, veio uma nova lei, alterou, e a AGU se defendeu dizendo o seguinte: olha só, eu não estou dando retroatividade àquela lei, porque a retroatividade, ela a lei só vai se aplicar para os efeitos futuros do contrato. Então não existe aplicação retroativa da lei. O Tribunal Federal disse negativo. Você aplicar uma lei aos efeitos futuros de um contrato significa dar retroatividade a essa lei, portanto, essa aplicação é uma aplicação inconstitucional. Tá? Então nós poderíamos dizer o seguinte: contrato social, estatuto, aplicou-se a lei nova, modificou-se a lei, estou dando retroatividade, modificaram-se as regras contratuais ou estatutárias, estou dando retroatividade àquela lei. Porque quando as partes contrataram, elas tinham contratado um outro regime, tinham contratado uma outra regra. Eu tinha contratado uma outra regra. Eu tinha contratado a regra que se eu tivesse 55% do capital, das cotas representativas do capital social daquela sociedade, eu era o controlador daquela sociedade. Eu planejei todo o meu negócio dessa forma. E esse meu planeamento acabou indo para o espaço porque veio uma lei que alterou as regras daquele contrato. E não foi só as regras relativas à alteração do contrato, foram as regras relativas à administração da sociedade, etc. Tá? Mas esse argumento pode ser combatido com outro acórdão do Supremo Tribunal Federal, onde, a propósito do regime previdenciário e depois do regime do FGTS, disse o seguinte: que não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico. Ou seja, se eu tenho um determinado regime jurídico, o Estado está autorizado a modificá-lo a qualquer momento. Então, o que é que nós teríamos? Nós teríamos sociedades, um tipo societário, que tinha um determinado regime, e esse tipo societário foi extinto e foi criado um novo tipo com outro regime. Tá? E eu não posso dizer que eu quero o regime daquele tipo societário extinto. Tá? O que seria muito interessante se aqui no Brasil existisse mais sociedade de capital e indústria. Seria exatamente o caso. O capital de indústria acabou. Existia no Código de 1850, não existe mais no Código Civil de 2002. Eu não sei, mas se alguém apareceu aqui na junta comercial para reclamar que não tinha mais. Cadê a minha sociedade? Desapropriaram a minha sociedade, sumiu a sociedade, roubaram a minha sociedade. O cara foi lá na delegacia, deu queixa, roubaram a minha sociedade. Tá? A queixa, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor presidente do Senado Federal e o senhor presidente da Câmara dos Deputados, que roubaram a minha sociedade. Ninguém fez isso. Tá? Então, essa é a primeira modificação que pode acontecer. A segunda alteração involuntária, ou melhor, o segundo exemplo dessa alteração involuntária do contrato ou do estatuto ocorre, por exemplo, quando acaba ou quando não é mais possível exercer aquela atividade. Tá? Sujeito que fabricava lança-perfume. Tá? Lança-perfume. Década de 50 e antes, perfeitamente lícito fabricar, vender, etc. e tal, não sei o que mais. Tá? Foi Jânio Quadros, se eu não estou em erro, logo no começo do seu mandato, disse que era proibido. Tá?
Eu tenho uma sociedade cujo objeto social é a fabricação de lança-perfume. Chego lá e digo o seguinte, olha só, direito adquirido, tá? Se isso fosse direito adquirido, todos os traficantes do morro iam comprar ações de sociedade que fabricavam cocaína, maconha, etc. e tal, lá em 1900 e não sei quantos, quando era proibido, e vinham aqui dizendo, não, estou exercendo a atividade perfeitamente. O que ia haver de consulta ao arquivo da junta ia ser um troço absolutamente espetacular, tá? Ou seja, eu posso ser obrigado a alterar o meu estatuto também com relação ao seu objeto, tá? Que são alterações que não têm, são alterações provocadas pelo poder público. Existem outros tipos de alteração que podem ser provocadas, que são alterações também involuntárias, que resultam de incidentes da vida das sociedades. Por exemplo, um sócio que tem o mau gosto de falecer. Tá? A sociedade vai lá tão bem, andando tão bem, etc. Mas o sócio resolve falecer. Tá? Estou falando de suicídio. Suicídio entra na alteração voluntária do contrato social. Tá? O sujeito se matou. Estou falando de um sujeito que morreu. Alterou involuntariamente o contrato social. Tá? E agora imaginem, a gente pode dizer o seguinte, alterou como? Não, porque alterou, o sujeito saiu, é uma alteração subjetiva, não é uma alteração objetiva? Não necessariamente. Imagine o sujeito que faleceu, tá? E que tinha determinados poderes dentro da sociedade. O que até tinha 75% das cotas representativas do capital social. O desaparecimento desse sujeito provoca o quê? Provoca um desequilíbrio de novo daquelas varetinhas todas. Tá? Ele vai reorganizar a vida interna da sociedade. Os sócios, dependendo do que tiver previsto no contrato social, isso vai alterar a vida da sociedade. Tá? Aquele sócio que de repente tinha 20%, esse sujeito pode virar o controlador da sociedade, tá? Se não houver ingresso de herdeiros na sociedade. Tá? Então, é preciso olhar atentamente para o contrato social, e essas cláusulas são normalmente as cláusulas que ninguém presta atenção. Tá? Ninguém presta atenção. Eu não conheci um sujeito que tivesse procurado um advogado e dissesse o seguinte, eu quero constituir uma sociedade, mas eu estou muito preocupado, o que vai acontecer se eu morrer? Não conheço ninguém que tenha feito isso. Tá? O sujeito chega, pergunta qual é o nome que ele vai poder botar na sociedade, qual é o objeto, quanto é que ele vai botar lá na sociedade, quem vai administrar o negócio. Tá? Da cláusula quinta em diante, ninguém lê o contrato social. Ninguém, tá? É a arbitragem, chamam a cláusula de arbitragem, que é aquela penúltima ou última cláusula do contrato, a cláusula da meia-noite. Que é o seguinte, as partes negociaram o contrato para trás, para dentro, está todo mundo exausto, tá? Aí já negociaram todo o contrato, aí chegaram lá, foram lendo, aí chegaram na cláusula de arbitragem, já está todo mundo cansado, já é meia-noite, 1h da manhã, ninguém tem mais paciência, aí bota qualquer porcaria. Aí depois, qual é a primeira cláusula que todo mundo vai ler quando dá confusão? Cláusula arbitral. A cláusula da meia-noite volta a ser a cláusula das 7 da manhã. Todo mundo vai olhar a cláusula. É a mesma coisa. O sujeito faz o contrato social e não olha, não lê. Asseguro a vocês, tá? Se pegarem alguém e dizer o seguinte, o que o seu contrato social prevê em caso de morte? Não sei. Tá? Não sei. E, no entanto, isso é uma alteração brutal na vida da sociedade. Não só para aquele que faleceu, coitado. Aquele que faleceu, a vida dele nada mais interessa, tá? Não é isso que vai. Mas para aqueles que ficaram. Tá? Aqueles que ficaram. Eles vão sofrer uma alteração brutal na sociedade deles e eles não planejaram isso. E existe sempre, e a prática demonstra isso, existe uma assimetria de informações e de expectativa entre a viúva e os herdeiros e os sócios que remanesceram. Tá?
Duas situações típicas. Primeira, a viúva acha que o marido era milionário e que a sociedade era milionária. Tá? E aí a sociedade não era tão milionária assim. Mas o marido também não chegava em casa contando todas as dificuldades, todas as coisas, etc. e tal, não sei o que mais. A mulher não estava sabendo que, ou os filhos não estavam sabendo que a viagem à Disney tinha sido resultado, bem de verdade, de um empréstimo que o cara tinha pegado, tinha feito no Banco do Brasil para a sociedade, que tinha lá arrumado lá dado um nó lá na contabilidade da sociedade, que ele tinha tirado o dinheiro e tinha ido, etc. e tal. Você não sabe. E o segundo caso também é aquela situação do sujeito que resolve ser muito esperto, não é? Então, organiza duas contabilidades na sociedade. A contabilidade oficial, a contabilidade tributária e uma tal de contabilidade que eu acho maravilhosa, chamada gerencial. Não, são os meus números gerenciais. Como são os seus números gerenciais? Então, contabilidade é única. Não. Tem contabilidade gerencial, tá? O pessoal chama por aí. Aí o sujeito tem o mau gosto de falecer, os sócios não são pessoas lá muito corretas, e o que é que mostram a viúva e os herdeiros? Olha só, está aqui a última DIPJ que a gente apresentou, sabe? Você não pode saber, fulano de tal, falecido, coitado, era gente boa, não queria inquietar você com as dificuldades que a sociedade, mas olha só, a sociedade está passando dificuldades há muito tempo, etc. e tal. Não tem aqui, olha só, a gente não tem nada para dar para a senhora. Tá? Tem aqui nada, olha só. Bem na verdade, a gente está há 2 anos, tá? O rendimento dessa sociedade dava para a gente almoçar um ovo cozido que nós repartíamos aqui entre nós, todos coletivamente. Tá? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa no raio das varetinhas. Tá? Como organizar isso? Como fazer, como impedir que esse falecimento provoque o desequilíbrio na sociedade? Já imaginaram a situação do sócio que vem a falecer e que tem 40% da sociedade? E aí chegam lá os outros sócios e dizem o seguinte, tudo bem, não, pessoas sérias, etc. Então vamos pagar esses 40%. Conhecem muitas sociedades que de repente podem perder 40% do seu PL, do seu patrimônio líquido? Tá? Deixa eu ver aqui, olha só, está aqui, 40% está aqui. Tá. Aí o que acontece? Tem que pegar dinheiro aqui, tem que fazer não sei o que mais, tem que não sei o que, tem que organizar fluxo de caixa, tem... sociedade desandou. Tá? Desandou numa alteração absolutamente involuntária. Tá? Outra situação, também ainda no rol das alterações involuntárias, penhora. Penhora hoje é uma coisa absolutamente espetacular. Não é? Quer dizer, hoje em dia, há coisas que são surpreendentes no Brasil. Você não consegue citar o devedor, mas você consegue penhorar os bens do devedor. Não é? Quer dizer, o sujeito trocou de endereço, ninguém mais acha o sujeito. Ninguém mais acha. O sujeito mudou. Morava na Desembargador Isidro 132, passou para Desembargador Isidro 134. Ninguém mais vai achar o sujeito. Tá? Ninguém mais vai achar o sujeito. Eu soube uma vez um caso que era absolutamente espetacular. Era uma ação que tinha sido proposta eram 3 réus, tá? 2 deles, em 2 dos réus, os endereços que constavam na petição inicial estavam trocados. Então o João estava com o endereço do José, e o José estava com o endereço do João. Aí o oficial de justiça ia na casa do João e perguntava, vem aqui citar o seu José. O seu José está? Não, o seu José não mora aqui. Tá bom, o oficial ia embora. Ia na casa do outro, perguntava, fulano tal está aqui? Não, o seu não está aqui, não mora aqui, para onde voltava. Tá? Quanto tempo demorou esse negócio? 7 anos. 7 anos. Tá? O autor da ação era o Ministério Público. Tá? Demorou 7 anos. Tá? Até que os réus resolveram comparecer em cartório e se dar por citados para resolver o problema. Tá? Mas aí o sujeito faz a penhora. E o que ele vai fazer? Penhora. Vem aqui na junta comercial, penhorar as cotas do sujeito. Tá? Penhorar as cotas tem algum problema? Eu sempre sustentei que penhorar cota não tem problema nenhum. Tá? O problema o cara quer fazer depois da penhora. Tá? Sabe, eu tenho uma sociedade na qual as cotas de um dos meus sócios está penhorado, por que isso afeta a minha vida? Rigorosamente em nada. Tá? Rigorosamente em nada. Você está lá, vai votar, vai receber os dividendos que tiver para receber, vai fazer a vida dele, etc. e tal. Não quer nem saber. Tá?
problema não é a penhora, o problema é o ato de disposição que se seguia antigamente a penhora. Tá? Isso é que gerava o problema. Ou então o problema da apuração dos haveres, agora, e do pagamento dessa apuração dos haveres. Tá? Que gera uma alteração, obviamente, de novo, no contrato social. Tá? Última alteração que eu queria conversar aqui, as alterações provocadas pelas dissoluções de casamentos. Tá? O sujeito casa, tem aquela velha clássica frase, não é? O sujeito casa, é meu bem, depois quando separa são meus bens, não é isso? Tá? O sujeito casou, está lá, trabalhando, etc. e tal, ele, a mulher e tal, casados com o regime da comunhão parcial de bens, e num determinado momento o marido chega e diz o seguinte: poxa, eu tenho uma oportunidade de ser sócio num restaurante, você vai ser sócio do restaurante. Então chega lá, subscreve as cotas, etc. e tal, adquire as cotas, se o restaurante já estiver constituído, etc. e tal, você está lá feliz da vida, e depois se separa. Não interessa as condições sórdidas ou não sórdidas da separação, você se separou. Tá? E aí o que vai acontecer? A quem pertencem aquelas cotas estão em nome do marido, mas pertencem à mulher. O Código Civil diz claramente que o regime de bens no casamento, o regime da comunhão parcial, os bens pertencem à comunhão, ou seja, aos dois, ainda que estejam somente em nome de um deles. Tá? E aí? O que é que a gente faz? Tá. Vamos alterar o contrato social e vamos fazer o seguinte: você tem lá 100 cotas, divide 50 por ele, 50 para a ex-mulher. Tá? E vamos comprar um prato de amendoim, uma cerveja geladinha, porque a próxima reunião de sócios vai ser um espetáculo. Né? Vai ser melhor do que assistir um Faustão da vida na televisão. Né? Porque você pode imaginar o que vai ser a próxima reunião de sócios daquela sociedade. Não é isso? Tá? Ou seja, é preciso que os sócios tenham o cuidado de se prevenir no contrato social contra as alterações involuntárias desse contrato. Tá? As alterações que a sociedade pode sofrer em virtude de atos praticados por terceiros com relação à sociedade. Tá? O que eu gostaria, se não for pedir muito a vocês, que a gente guardasse de hoje, ou desse tema. Tá? O aspecto fundamental, do meu ponto de vista, é aquilo que eu referi no começo e que eu procurei demonstrar em seguida. É que um contrato social, um estatuto, eles não são apenas as regras de um clube. Tá? Eles não são apenas uma lista de deveres e direitos. Eles representam muito mais do que isso, e eles representam a condensação ou a concepção, melhor dizendo, dos equilíbrios e dos interesses que os sócios têm numa sociedade. Então, quando se lê num estatuto social que uma determinada classe de acionistas tem o direito de indicar um administrador, não é apenas uma determinada classe de acionistas que tem o direito de indicar um administrador. É que a indicação desse administrador por essa classe de acionistas, ela obedece a um determinado interesse que certamente se contrapõe a outro interesse dentro da sociedade. Tá? Da mesma maneira como se estabelece numa sociedade limitada que determinado percentual dos lucros da sociedade serão distribuídos aos sócios A, B e C, ou aos sócios que tenham X% do capital social, da cotas representativas de X% do capital social, isso também não é uma regra que permite estar ali para permitir a um dos sócios encher os bolsos da sociedade. Essa regra está ali porque ela corresponde a um interesse de alguém naquela sociedade. Da mesma maneira, as regras sobre
circulação das cotas ou circulação das ações. A mesma coisa as regras sobre objeto social, as regras sobre performance da sociedade, as regras sobre morte de sócio. Todas essas regras não podem ser vistas como fruto do acaso. Essas regras correspondem à necessidade que os sócios têm de manter esse equilíbrio. Tá? Sempre que esse equilíbrio pode ser mantido, ainda que o contrato seja alterado, não há, em princípio, prejuízo a A ou a B. Tá? O jogo das varetas continua o mesmo. Pode ter saído uma vareta, pode um sócio ter ido embora, pode um outro sócio ter entrado na sociedade, mas aquele equilíbrio ainda está preservado. Onde é preciso que haja uma atuação do direito é a partir do momento em que esse equilíbrio, igual o jogo das varetas, em que esse equilíbrio é perturbado, ou seja, em que alguém tira uma vareta e todas as outras se mexem e se descompensam. Nós poderíamos dizer o seguinte, bom, mas então, quando eu desequilibrei a sociedade, a vaca foi pro brejo? Nada disso. Tá? Nada disso. O que acontecia no jogo das varetas? A gente tirava lá uma vareta, as varetas se mexiam, mas aquilo não virava um moto contínuo, aquilo não ficava 3 dias mexendo. Elas mexiam e depois se equilibravam outra vez, atingiam outra vez um ponto de equilíbrio. Tá? Então é isso que nós devemos tomar em cuidado e atenção nas alterações do contrato social e do estatuto, tá bom? Agradeço a paciência de todos vocês, estou à disposição para perguntas, dúvidas, comentários, seja o que for. Muito obrigado, tá?